ninguém vai te falar isso, e é por isso que eu criei esse vídeo, porque acredito que essa ideia aqui, ela vale igual comprar Bitcoin em 2008. Porque é o seguinte, no mundo onde IA existe, a gente não pode esquecer que somos seres humanos, e seres humanos pensam e sentem. Então, como que eu vou projetar daqui 10 anos se as IAs só tendem a crescer exponencialmente? Todo dia lança uma IA diferente, todo dia tem uma inovação e parece que o crescimento é tipo, em 30 dias cresce 30 anos. Simples, pessoal. Os seres humanos são amparados por emoções. Então imagina que no mundo onde a IA traz muito desemprego para vários cargos, isso vai gerar ansiedade, depressão, problemas emocionais, falta de identidade das pessoas. Eu vou ensinar nesse vídeo como você pode usar o desespero desse mundo das IAs para onde o nosso futuro vai caminhar como seres humanos ao seu favor e ao favor da humanidade também, que eu acredito muito nisso. Então pensa comigo, o que a gente vê hoje nas IAs? As IAs estão sendo cada vez mais inteligentes, a gente sabe disso. Então, a gente tem uma falsa sensação de que essas IAs ela vai ter um conhecimento profundo, só que ela nunca vai conseguir ver o que realmente está acontecendo na atualidade. Então, se o mundo estiver desmoronando, ela não vai conseguir processar isso. Porque tudo que ela processa é baseado em coisas que já foram escritas por seres humanos. Então, se ela tirar emprego das pessoas, causar uma ansiedade, uma depressão em geral, porque as pessoas não têm mais identidade. Porque, por exemplo, às vezes a IA vai lá e substitui um cara que trabalhava com trator há 40 anos. Esse cara trabalha 40 anos, viu o pai dele trabalhando, viu o avô dele trabalhando com trator na fazenda, e simplesmente hoje um drone e uma IA consegue controlar um trator, que é uma coisa que não é tão absurda se você pensar hoje em dia, porque tecnologia, por exemplo, da Tesla, que faz um carro viajar sozinho, para ser um trator é um passo, né? Um passo de distância. Com essas pessoas que eram certo tipo de trabalhadores e se identificavam como isso, vai ter uma falta de identidade, uma falta de propósito, de tipo, tá, por que eu acordei hoje? Por que eu vou levantar hoje tomar meu café se tipo eu não posso fazer nada pelo mundo? Se a IA trocou o meu lugar, eu sou um ser humano que eu não tenho mais utilidade. Por mais que qualquer ser humano tenha utilidade para os filhos, para a família, para os pais, todo ser humano tem sua utilidade. E é por isso que eu falo que essa é uma nova economia. Por quê? Porque pessoas com conhecimento profundo sobre os seres humanos vão ser as pessoas mais demandadas do mercado. Mesmo quem continuar trabalhando onde trabalha e não for substituído, vai ficar com medo imenso. Chegar na Revolução Industrial, o medo era tão grande das máquinas trocarem todos os seres humanos das fábricas que houveram revoluções que foram lá quebrar essas novas máquinas, que no final das contas ajudou a uma economia no geral. Tenho certeza que gerentes e diretores dessas empresas que mais se saíram bem foram diretores que têm conhecimento profundo sobre um assunto que é o assunto dos seres humanos. As nossas emoções, como a gente pensa, por que a gente faz o que a gente faz. Então, no final das contas, o que mais vai valer daqui a 5, 10 anos vai ser as interpretações no um a um. Ter um conhecimento profundo sobre algum problema, né? Seja ele na psicologia, filosofia ou enfim. E no um a um, como se fosse uma mentoria, por exemplo, trocar uma ideia e trazer propósito para a pessoa, trazer o porquê dela acordar todo santo dia para fazer o que ela deveria fazer, ou o que ela gostaria de fazer de novo. Então, quanto mais a IA avança, mais eu vejo que a psicologia ganha um espaço enorme. E aqui eu não estou fazendo propaganda para você fazer a faculdade, não. Aqui eu estou falando no sentido de que quanto mais você souber sobre psicologia, mesmo você querendo ser um advogado, um arquiteto, um engenheiro, mais você vai sair na frente de qualquer outro trabalhador que existe na face da Terra. Então isso vai ser uma nova economia pela demanda. Os seres humanos precisam de conteúdo real. A gente está vendo isso no Instagram hoje em dia. Conteúdo de IA, só se for uma brincadeirinha, entretenimento, e sim os seres humanos aturam, né, dão risada, etc, compartilham. Agora, quando é uma IA, por exemplo, tentando te ensinar alguma coisa, você já dá aquele passo para trás de tipo assim, você tá querendo me enganar. E aí cresceu uma demanda absurda pelo que? Conteúdos lo-fi, um conteúdo que é de um ser humano para outro ser humano, falando coisas reais. Então a gente vê uma realização, a gente vê uma coisa mais real nas redes sociais. Instagram, TikTok, até as marcas gigantescas já não fazem aquela produção de cinema, porque dá aquele ar de que, tipo assim,
Então, estão usando a IA para me enganar. E as pessoas gostam de conhecimento de pessoas para pessoas. Então, tudo que eu falei aqui não é nada de novo para vocês. O que vai ser mais importante é o que eu faria nos próximos 5 anos para eu realmente ganhar muito dinheiro e, com isso, ajudar muitas pessoas. Então, eu aprenderia alguma coisa que mexesse com a mente das pessoas e traria esse bem-estar. Por exemplo, PNL, né, que é Programação Neurolinguística, psicologia, filosofia, aprenderia a ter senso crítico, porque na era das IAs você vai precisar ter uma interpretação, né? Uma interpretação 1 a 1, ter um senso crítico para separar o joio do trigo, para organizar ideias, para criar conteúdo. Não, ok, Diogo, agora entendi. Eu preciso ter um conhecimento profundo sobre o ser humano para eu poder ganhar dinheiro nessa nova década aí. Mas o que você recomendaria de fazer? É simples, é literalmente o que eu estou fazendo. Eu sou uma pessoa que é autodidata, por exemplo, eu não tenho nenhuma faculdade. Inclusive, já passei numa faculdade federal e resolvi não fazer. Por essa minha leitura do futuro. Se eu vou acertar, eu não sei, mas eu estou me protegendo e eu quero ajudar o mundo sem precisar ter um rótulo de falar, não, eu tenho um diploma para ser psicólogo. Assim como eu trago esse conhecimento para vocês, que é um conhecimento profundo, alguma coisa que eu falei aqui tem uma falta de embasamento? Tem uma coisa que é incongruente? Eu acredito que não, porque são anos estudando. Eu sou autodidata há mais de 10 anos. Mais de 10 anos eu investi todo o meu tempo em dinheiro, em aprender, em trazer conhecimento. E o YouTube, ele anda de mão dada com o autodidatismo. Por quê? Porque você consegue ajudar as pessoas e ainda conseguir monetizar de alguma forma. Porque o YouTube, ele te dá um canal de televisão onde você pode mostrar o que você quiser e ensinar o que você quiser, sem que tenha alguma mídia ou governo por trás disso. Então é literalmente a liberdade que a gente precisa para poder ajudar as pessoas de alguma forma. Então eu dedicaria nos meus próximos 5, 10 anos, que é uma coisa que eu não fiz, tá, pessoal, e que eu me arrependo um pouco de fazer, é que quanto mais eu aprendesse, mais eu colocaria esse conhecimento no mundo com a minha visão e com a minha opinião. Porque hoje em dia tem muita pessoa dando opinião sem embasamento nenhum. Tem muito coach aí, guru, falando um monte de bobagem sobre o ser humano. E que na verdade ele não sabe nada, absolutamente nada. Ele não tem embasamento. Ele sabe isso aqui, ele está falando. Você, que poderia fazer um estudo profundo, não está falando. Então o silêncio dos bons mata uma sociedade inteira. Eu apostaria firmemente no autodidatismo, que é aprender. Vai ter um conteúdo aqui no canal ensinando vocês como ser autodidata, né? Que é no final das contas aprender sozinho, sem precisar ter ali sentado aquele estudo passivo que a escola te ensina. Você senta na cadeira e quem detém todo o conhecimento é o professor. Então tudo que o professor conhece, ele tenta te passar. Só que o conhecimento do professor às vezes não é interessante para você, porque você quer saber um pouquinho de psicologia, um pouquinho de filosofia, um pouquinho de matemática e juntar isso para ser útil na sua vida aplicadamente. Por exemplo, ó, pode ver aqui, ó, eu tenho muito livro sobre várias coisas. Isso aqui nem são todos os livros que eu tenho, todos os livros que eu já li na minha vida, porque são 10 anos, né? Mas nada disso aqui, adivinha, eu aprendi na escola. Eu passei numa faculdade federal, eu tive um conhecimento suficiente para passar, onde, sei lá, nem 5% das pessoas conseguem, e eu resolvi não ir, porque eu não ia ter essa liberdade de poder estudar realmente o que é importante e o que é prático na vida dos seres humanos. Então, se você focar seus próximos 5 a 10 anos em aprender coisas úteis para os seres humanos, que inclusive vai ser útil para você, e documentar isso, e ensinar isso de alguma forma, da mesma forma que você aprende, você ensina, que o YouTube é o melhor canal para você fazer isso, porque é um canal perpétuo, né? O Instagram, ele muda. Um vídeo ali de 2 minutos, vai ser muito difícil você condensar uma ideia realmente, né, com uma didática legal, e vai acabar sumindo daqui, sei lá, um mês já some. O YouTube não, quando você faz um vídeo bom, mesmo que ele não cresça ele instantaneamente igual o Instagram faz, ele pode durar ali esses 10 anos, e um dia, quando as pessoas precisarem daquele conteúdo, como por exemplo, como ser menos ansioso, como lidar com dívidas, como ser autodidata, que é um tema que eu acredito que vai crescer nos próximos anos, ele vai começar a entregar para as pessoas. É um rendimento passivo, porque cada vídeo do YouTube que você colocar lá é uma chance do YouTube te trazer algum benefício em relação a dinheiro. Vai te pagar por visualizações também. Então, se você achou relevante o que eu estou te passando aqui, se inscreve, comenta aqui nesse vídeo alguma coisa que eu deixei passar, alguma coisa que você acha que eu deveria ter acrescentado nesse vídeo e eu não falei. Porque esse vídeo aqui deu um trabalho de pensar, pessoal.
Foram 10 anos de estudo para mim poder chegar nessa conclusão aqui e passar isso aqui de graça para vocês. Então, no máximo que vocês podem fazer é se inscrever, dar um like, comentar, só para ajudar no engajamento desse vídeo, para poder chegar a mais pessoas, para poder ter essa liberdade, ter essa visão fora da caixa, né, fora das mídias sociais que poderiam estar falando um monte de bobagem na cabeça das pessoas que não sabem nada no final das contas.